Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quarta-feira especial. Quarta-feira é um culto diferente. É um culto onde a gente ora mais, onde a gente experimenta da presença do Senhor. É uma palavra profética, uma palavra que vai mexer com você. Amém? Dizem, alguém já disse em algum lugar que a melhor pregação não é aquela que você elogia o pastor no final, mas aquela que você sai chateado com ele. A melhor mensagem é aquela que te faz refletir sobre a sua vida, olhar, realmente eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso me posicionar diferente. Então que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite, amém? Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Vamos ler aqui alguns versículos, uma história maravilhosa. Amém. Números capítulo 13. Vou começar aqui do verso 1, depois a gente vai pulando alguns versículos. Bruno vai colocar aqui, consegue aí, Bruno? O pessoal vai acompanhando. Números capítulo 13, verso 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem que seja um de seus príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. São estes os nomes deles. Aí a gente vai pular, que ele vai citar aqui os nomes de cada um dos 12 que foram. E aí a gente pula aqui para o 17, diz assim: quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra que habita, é boa ou é má? Como são as cidades em que vivem? São abertas, são fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe, vieram até Hebron, onde viram Armã, Sessai e Temai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram em uma vara, bem como romãs e figos. Amém. Verso 25 diz assim: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Amém. Vamos parar aqui um pouquinho. O que é que está acontecendo aqui? Jesus, ou melhor, Deus, o Pai, o Deus do Antigo Testamento, Deus, Ele libertou o povo do Egito. Moisés, ele vai, todos nós conhecemos essa história, certo? Moisés, ele vai, vem aquelas pragas do Egito, e aí depois que acontecem aquelas pragas, eles se deparam com o Mar Vermelho se abre, e eles atravessam a pés enxuto o Mar Vermelho. O povo egípcio, ele persegue o povo de Israel, e eles são afogados no meio do mar. E aí quando eles chegam do outro lado do mar, eles sobem numa montanha chamada Monte Sinai, e ali eles acampam. E se você for ler ali o livro de Êxodo, e se você for ver aqui o começo do livro de Números, você vai ver que eles ficaram ali muito tempo. Depois que aconteceu tudo isso, as pragas, a travessia do mar, depois que as pragas demoraram, provavelmente, eu não lembro exatamente, mas provavelmente eles levaram 1 ano de ida e volta.
e acontecia uma praga, e o faraó amolecia o coração, eu vou liberar o povo, e aí a praga cessava, e depois o faraó endurecia o coração, e dizia não. Então aquela ida e vinda, aquele vai e vem, das pragas do Egito, de Moisés entrando e saindo, naquela certeza e incerteza, durou quase um ano. E aí depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles acampam no Sinai, e aquilo dura um ano, mais ou menos um ano. A Bíblia fala que existia uma coluna de nuvem que impedia o sol de queimar o povo de Israel. E à noite essa coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo para esquentar o povo de Israel. E eles só se moviam quando essa nuvem se movia. Então do Mar Vermelho até o Sinai, eles levaram alguns dias até que eles chegaram no Monte Sinai e eles acamparam ali. E permaneceram ali durante um ano. A nuvem do Senhor não se movia, parava. Então eles ficavam na expectativa, quando o Senhor vai se mover novamente? Então até o Senhor se mover, eles ficaram num período de espera, e fizeram diversas coisas. Houve nesse período a construção do tabernáculo, houve nesse período a elaboração de todo o ministério sacerdotal, de toda a lei. Moisés, ele sobe no monte, ele escreve a lei, ele volta, depois ele quebra as pedras. Então durante todo esse tempo aconteceram diversas coisas, até que a nuvem se move. A nuvem levantou do arraial, e o povo gerou uma expectativa, e eles entendiam aquele significado. O significado da nuvem se levantar era um significado de levantem-se porque a gente vai partir. Era um comando de ide. E eles sabiam que eles estavam na boca da promessa. E aquele ide significava conquistar a terra prometida. Que promessa é essa? É uma promessa que existia há 400 anos. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão estava mais ou menos aqui, onde esses homens estão. Eles estavam no Sinai. O Sinai é um grande monte no meio de um deserto, que fica hoje na Arábia Saudita. E Abraão, ele morava aqui ao redor desse monte Sinai. Abraão morava na Mesopotâmia, que é descendo um pouquinho da Arábia Saudita, que onde hoje é o Iraque. E Abraão ele tem uma experiência com Deus, ele ouve a voz de Deus, e ele deixa a sua parentela e ele vai para uma promessa, receber uma promessa. Que promessa é essa? Para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou dar a você essa terra, eu vou dar aos seus descendentes essa terra. E depois de 430 anos, para ser mais exatos, Moisés, ele fala que o povo de Israel permaneceu 430 anos no Egito. Depois de 430 anos, mais de 500 anos depois que Deus liberou a promessa, aqueles homens estavam a passos de conquistar a grande promessa. Vocês estão me entendendo? A nuvem se levantou, eles criaram a expectativa, é agora. Vamos conquistar a promessa. Irmãos, não é uma promessa qualquer. Eu quero começar a dizer isso para você nessa noite. Você precisa entender, é uma promessa que durou 500 anos. Quanto tempo você tem esperado por algo? Eu conheço algumas pessoas que esperam. Nós temos alguns amigos que esperam um filho. Eles esperam um filho há 10 anos. Existem casais que esperam um filho há muitos anos. Eu conheço um casal que espera ter um filho há 20 anos. Você conhece alguém que está esperando? O que se espera? A nação de Israel, esse povo, estava esperando essa promessa anos, séculos, gerações. E eles se levantaram para conquistar a promessa. Eu amo essa história, irmãos. Eu amo essa história, porque mais do que a história em si, que aparentemente é uma história triste, e eu não sei se você conhece o final dessa história, mas a gente vai ler daqui a pouco. Essa história aparentemente é uma história triste, mas essa história, ela traz dois personagens brilhantes que eu amo: Josué e Caleb.
No verso 6, que a gente pulou aqui, no capítulo 13, no verso 6, diz: da tribo de Judá, tinha um príncipe chamado Calebe, filho de Jefoné. E no verso 8 diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E depois Moisés vai mudar esse nome de Oséias para Josué. No verso 16 diz: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, Josué. Então Josué e Calebe. Então, mais do que preciosa essa história, eu gosto muito desses dois personagens. E o que é que nós podemos aprender nessa história? Primeira coisa, irmãos, no verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés. Verso 2: envia homens que espiem a terra. Quando nós lemos aqui Números e vemos esse versículo, parece normal, uma ordem de Deus. Esses homens, eles foram enviados para espiar a terra, porque Deus mandou. Mas não foi assim. Deus não mandou estes homens espiarem a terra. Sabia disso? Quer ver? Nós podemos ler aqui em Deuteronômio, eu não marquei, sim, Deuteronômio, coloca por favor, Bruno. Deuteronômio 1, verso 21. Olha o que fala em Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Isso. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Verso 2. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem respostas, por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Queridos, Deus deu um comando ao povo de Israel. Deus deu uma ordem a Moisés: vai, conquista. Eu te dou esta terra, só basta você chegar lá e tomar posse. Mas os homens, os príncipes, o povo de Israel, eles queriam fazer como todos faziam nos seus dias. Não era normal nesses dias eles irem para uma guerra e simplesmente chegar lá e fazer a guerra. Antes deles irem fazer a guerra, eles enviavam espiões. Então o povo de Israel, eles queriam fazer as mesmas coisas de que todo mundo faz. Não queira fazer o que todo mundo faz. Você é diferente. Você pertence a Deus, você é dele. O que é que Deus tem te falado? O que é que Deus tem falado contigo? Pare de insistir, pare de ser teimoso. Existem pessoas que elas sabem o que devem fazer, mas não fazem. Existem pessoas que elas sabem que Deus não vai aprovar, mas elas insistem. Elas oram. Queridos, você já teve uma oração respondida por insistência? Eu já. É muito triste. Todos os dias você bate na porta e Deus fala contigo: calma, espera, aguarda um pouco mais, isso eu vou fazer, mas eu tenho um tempo certo para isso. Mas todos os dias nós nos levantamos inquietos, batemos na porta, oramos: Senhor, usamos versículos, a tua palavra fala, tudo que pedirmos ao Pai em teu nome, o Senhor nos concede. Pai, eu te peço agora. Aí o Espírito de Deus vem e fala conosco: eu vou fazer, calma, ainda não chegou a hora. Mas a gente não aceita, a gente quer, a gente insiste. Sabe quem fez isso na Bíblia? Assim foi a história de Abraão. Deus prometeu a Abraão: filho, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu vou te dar filhos descendentes para possuir essa terra. 16 anos tinha passado e nada do filho chegar. E aí Sara, esposa de Abraão, junto com Abraão, tiveram uma ideia: vamos ajudar Deus. Talvez Deus precise de uma forcinha, talvez essa oração não está suficiente, eu vou ajudar Deus.
E Abraão teve um filho chamado Ismael. E isso é a razão das brigas até os dias de hoje na nação de Israel. Pare de insistir com Deus naquilo que Deus não aprova. Pare de ser teimoso com aquilo que Deus já te respondeu. Ele já te disse, guarda o teu coração e espera. Esses homens, eles queriam fazer como todos faziam. Ah, mas é normal. É normal. É normal. Por que não? Mas pensa aí em você agora. Aquilo que é normal para o mundo, aquilo que é normal para muitas pessoas, que você quer fazer, que você não vê problema nenhum, é tão simples, é tão insignificante, não custa nada fazer. Deus te diz nessa noite, aguarda, acalma o teu coração, quieta, não queira ajudar Deus. Toda vez que um homem se levantou para ajudar Deus, o tempo da espera foi maior. Quer ver uma coisa? Eu estou falando aqui da promessa, essa promessa que Deus fez a Abraão. Moisés, ele fala no Êxodo capítulo 12, Moisés fala que o povo de Israel permaneceu 430 anos em Israel, no Egito. 430 anos. Mas se você for olhar Gênesis 15, coloca por favor, Bruno, Gênesis 15, não marquei aqui não, tem que procurar o versículo. Gênesis 15, no verso 13, diz assim: então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por, tem quanto? 400 anos. 400 anos. Deus falou que o povo ia permanecer como escravo 400 anos. E por que eles permaneceram 430 anos? Porque houve esse atraso no tempo de Deus. Deus não falha. Deus, ele é preciso, cirúrgico. Deus é exato. Aquilo que ele falou vai se cumprir. No tempo dele vai se cumprir. Você precisa entender o tempo, as estações. Foi aquilo que eu ministrei quarta passada. Você precisa estar atento aos sinais, ouvir de Deus, saber a hora certa, o momento exato de mover. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. E por que o povo de Israel permaneceu 30 anos? Vamos fazer uma conta aqui rápida, irmãos. 430, certo? Eles passaram 430 anos. A Bíblia fala que Moisés, com 40 anos, ele decidiu passear no meio do Egito. E Moisés tinha 40 anos, e ele começou a ver o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, sendo açoitado. E Moisés viu aquilo e tentou resolver o problema. O que é que Moisés fez? Ele matou um soldado egípcio, certo? Vocês estão me acompanhando? Vocês lembram dessa história? Ele mata o cara e ele enterra. Resolveu o problema. Na manhã seguinte, está Moisés passeando de novo. Agora ele está vendo 2 israelitas brigando. E ele chega e fala assim: irmãos, por que vocês estão brigando entre vocês mesmos? Vocês são filhos de Abraão, não fica brigando assim não. Aí um olha para Moisés e fala assim: quem te colocou como juiz de nós? O que você vai fazer? Vai me matar como você matou o egípcio? Moisés entende que aquele segredo que ele tinha enterrado foi revelado. E o que é que Moisés faz? Moisés foge. E a Bíblia fala que Moisés passou 40 anos fugido no deserto. Então vamos fazer uma matemática aqui bem rápida. 430 menos 40 anos que ele passou no deserto, dá quanto? 390. Faltava 10 anos para Moisés pegar o povo e tirar o povo do Egito. Moisés chegou pertinho, irmãos, mas ele quis ajudar Deus. Há quanto tempo você está esperando? Talvez você esteja a um passo da promessa. Talvez você esteja a alguns anos da resposta de Deus. Acalma o teu coração. Amém? Esse povo, ele vai espiar a terra
e eles trazem relatos. E nesses relatos nós percebemos que dos 12 espias, 10 trazem relatos negativos e apenas 2 trazem relatos positivos. Os 10, eles focam no problema. Josué e Caleb, eles olham e percebem a bênção daquela terra. Existem 2 tipos de pessoas aqui nesse grupo. Quem é você no seu dia a dia? Quem é você quando você acorda, quando você vem para o culto? Quem é você na sua caminhada, para a promessa de Deus? Quem é você? Você é aquele que foca nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades do dia a dia? Ou você é aquele que entende que a dificuldade está ali, mas maior é aquele que te prometeu? Eu quero te fazer 3 perguntas nessa noite. No verso 30, coloca por favor, Bruno, Números 13, verso 30, diz assim, ó: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra eles. Como você vê o problema? Primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Como você vê o problema? Qual o problema que você tem enfrentado? Qual a dificuldade? Estamos enfrentando um grande problema, um problema mundial, não é só do Brasil. Temos uma grande inflação, viemos de uma grande recessão pós-pandemia, e quando acaba a pandemia, vem uma guerra. Tudo isso trouxe desconforto, tudo isso trouxe incerteza. Como você vê o problema? Como você vê o problema ao seu redor, na sua família, no seu dia a dia? Quando uma enfermidade bate a porta, como você vê o problema? Como você vê a sua vida? Queridos, eu aprendi uma coisa. O segredo do meu dia, se ele vai ser bom ou ruim, está na maneira como eu vou decidir ter o meu dia. Se eu decidir ter um dia bom, o meu dia vai ser bom. Se eu decidir ter um dia ruim, o meu dia vai ser péssimo. Hoje de tarde eu estava ensinando a minha pequena, tem 6 anos, fazer atividade. E ela é bem difícil para fazer atividade, preguiçosa. Ela já chega reclamando. Quando ela abre a agenda e ela vê que tem muitas páginas, ela começa a reclamar. E aí ela senta, ela fica reclamando. E ela só fica pensando na hora de terminar para brincar. E ela nem escreveu a primeira linha da atividade, ela já está pensando no final. E ela fica reclamando. E hoje, no meio daquela atividade, eu parei. Falei: filha, olha aqui no meu olho. Ela ficou brava, olhando assim no meu olho. Eu falei assim: o papai te ama. Eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver paciência, a gente vai acabar assim, ó, rapidão. E fica reclamando, resmungando. Eu falei: respira um pouquinho. Olha aqui no meu olho. Se você tiver paciência, vai acabar rapidinho. Ela calou a boca, começou a fazer atividade. Quando terminou, ela falou assim: já? Não tem mais nada? Se você ficar olhando, resmungando, olhando a dificuldade, olhando os problemas, meu Deus, você vai ficar preso nos problemas. Mas se você levantar a cabeça e falar assim: eu sei que tem um problema aí, eu vou resolver primeiro esse, depois eu vou resolver o daqui. Como você vê os problemas, como você vê a sua vida? Decida olhar o copo que está meio cheio, não aquele copo que está meio vazio. Amém? Segunda coisa está aqui no verso 33, olha o que diz no verso 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos.
Primeira coisa é como você vê o problema, como você vê a dificuldade. A segunda coisa é como você se vê. Quando você acorda, você olha para o espelho, quem é que você vê no espelho? Você vê a imagem e semelhança de Deus? Você vê um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Ou você vê uma pessoa incapaz, improdutiva? Como você se vê? O problema desses 10 espias que voltaram reclamando, murmurando, contagiando o povo com um pensamento negativo, não estava na terra. O problema estava como eles viam o problema e como eles viam a si mesmo. Eles se viam como gafanhotos, como seres insignificantes. Como você se vê? Como você se vê vai mudar tudo no seu dia, na sua vida. Levante a cabeça. Você precisa entender quem você é. Você é um ser criado por Deus, a imagem e semelhança dEle. Ele te criou para dar certo. É impossível você dar errado, a não ser que você insista com a sua própria força. Amém? Como você vê Deus? Capítulo 14, verso 8 diz assim, Caleb diz assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará. É uma terra que emana leite e mel. Como você vê Deus? Talvez você veja Deus como um Deus vingativo, um Deus carrasco, que está o tempo todo criando armadilhas, criando circunstâncias para te testar. Como você vê Deus? Deus é um bom Pai. Deus é um Deus cheio de amor, que está o tempo todo ao teu lado, querendo te ajudar na sua atividade de casa. Ele está pegando nas tuas mãos, falando, olha aqui no meu olho, tenha paciência, se você quiser a minha ajuda, tudo vai dar certo. Amém? Josué e Caleb chegam diante da promessa que eles esperavam há anos. Eles estavam a um passo. Mais do que isso, eles entraram, eles viram, eles experimentaram. Aqui no verso 23 diz que eles cortaram um cacho de uva, e eles precisavam de 2 pessoas para carregar o cacho de uva. Não era mais uma promessa que vinha de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não era uma promessa que eles esperavam, era algo que eles estavam vendo. Josué e Caleb comeu, experimentou, carregou o fruto nas costas, trouxe para trás, compartilhou com seus irmãos. Mas ele não pôde entrar na terra da promessa. Que história triste. Que história frustrante. Como se não bastasse você ter a promessa durante anos, você experimentar, usufruir, ter por um pouco de tempo, e depois você ter que abandonar. E pior de tudo, o erro não foi seu. Josué e Caleb não cometeu erro algum, mas por causa do erro dos outros, eles perderam. Que injustiça! A Bíblia fala que Josué e Caleb esperou mais 40 anos para se cumprir a promessa. Quarenta anos depois, Josué e Caleb chegam novamente diante da terra prometida. Acho que Josué capítulo 14, vê aí, Bruno. Livro de Josué, se não me engano, verso 14, capítulo 14. Josué capítulo 14, verso 6. Diz assim: os filhos de Judá chegaram até Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea, de Cades Barnea, para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpétua, porque perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Agora, pois, o Senhor me concedeu em vida, como falou, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Verso 11 diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Amém. 45 anos depois, está Caleb novamente na frente da sua promessa. Com Caleb, Josué, os únicos que restaram. Os únicos que restaram. Por causa desses 10 homens, muitos pereceram. Uma geração pereceu. Por causa desses 10 homens, Moisés não entrou na terra da promessa. Apenas Josué e Caleb. E eles tiveram que engolir a seco 45 anos por um erro que eles não cometeram. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas Deus é fiel. 45 anos depois está Josué e Caleb. E uma nova geração. São 2 gerações. A geração de Josué e Caleb, os remanescentes. E uma nova geração. Em Josué capítulo 14, é o encontro de 2 gerações. Isso é poderoso, isso é precioso. Irmãos, estamos vivendo um tempo de promessa. Estamos à beira de um grande avivamento. 2 gerações se encontram. Quem são Josué e Caleb dessa geração? Decida ir e conquistar a promessa que Deus tem dado. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Quero orar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Eu quero orar ao Senhor pelo seu ministério. Amém? Pelo seu chamado. Pela tua promessa. Eu quero orar ao Senhor pelos sonhos de Deus que foram liberados para a sua vida. Feche teus olhos. Os sonhos de Deus, eles não podem morrer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não importa o tempo que você tem esperado, eu quero te dizer, chegou a hora. Este é o tempo. É o encontro de 2 gerações. O que você tem visto? Como você tem visto os problemas, as dificuldades? Como você tem visto a sua vida? Será que você tem olhado no espelho e tem visto o fim de um tempo, de uma geração? Como você tem visto Deus? Eu quero te dizer, levanta-te, cinge os teus lombos. Chegou o tempo de uma promessa ser cumprida. Chegou o tempo de uma terra ser conquistada. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Eu oro por aqueles que foram injustiçados, aqueles que pagaram por erros de terceiros. Você que está preso nesse pensamento, nesse bloqueio, erga suas mãos, receba um descanso que vem de Deus.
Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos os caminhos do Senhor, mas eu quero te dizer, os caminhos do Senhor são perfeitos, nele não há dúvida, nele não há engano. Guarda o teu coração, entrega a tua dor, entrega o teu sofrimento, confia nele. A promessa não morreu. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Deixa Ele ministrar o teu coração. Que os seus ouvidos sejam abertos, que o teu coração esteja sensível. Que o Espírito de Deus renove palavras, sonhos. Reative agora no teu coração a chama, uma expectativa nova por aquilo que Ele está fazendo. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço uma coisa nova no meio do povo. Não percebes? Oh, vem Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: eu velo para cumprir a minha palavra. Eu estou ali todo o tempo regando a palavra que eu liberei, assim como eu liberei uma palavra para Abraão, e eu velei para o cumprimento daquela palavra. Eu tenho andado e velado pela palavra que liberei para a tua vida, diz o Senhor. Ele tem promessas, e nele não está o fim, Ele é eterno, Ele tem palavra de vida eterna, promessas nele não serão findadas. Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar o encontro de duas gerações, Josué e Caleb, diante da promessa. Senhor, este é o tempo, esta é a hora. Nós percebemos os sinais, nós podemos ouvir, nós podemos sentir o cheiro, nós percebemos, entendemos, sabemos que o Senhor está perto. Cumprimento de promessas, realização de sonhos, que a tua mão venha apalpar, que você venha ver de maneira concreta, que os teus olhos venham contemplar, que os teus pés venham pisar, que você venha usufruir daquilo que Ele tem prometido, em nome de Jesus. Céus abertos.